Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Meu nome é Bruna Casari Marina, como a Natasha falou, sou residente de gastropediatria da Unicamp. O tema de hoje é complicações gastrointestinais e nutricionais na criança com deficiência neurológica. E para dar continuidade, eu vou apresentar o artigo que foi publicado no The Journal of Pediatrics em 2018, um artigo que foi chamado de Influência da gastrostomia endoscópica percutânea na doença do refluxo gastroesofágico em crianças. É um estudo que foi publicado pelo grupo da Universidade de Lille, na França, em 2018. Então, uma revista com fator de impacto de 3,7. Os autores abordam nesse artigo especificamente a gastrostomia endoscópica percutânea, que é uma técnica muito utilizada na nutrição enteral a longo prazo em crianças. E a gente sabe que a indução ou a exacerbação da doença do refluxo pela gastrostomia tem sido uma preocupação. E isso tem feito com que a cirurgia anti-refluxo tenha sido recomendada em muitos serviços no momento da gastrostomia de forma rotineira, principalmente nas crianças que têm o risco de desenvolver a doença do refluxo ou de agravar uma doença já existente. A gente sabe que muitas crianças que têm indicação de gastrostomia têm uma condição associada a uma alta prevalência da doença do refluxo, principalmente crianças com algum grau de comprometimento neurológico. E os autores colocam que as evidências para indicação da funduplicatura na realização da gastrostomia, mesmo nessa população de crianças com agravo neurológico, ainda são insuficientes. Esse artigo, ele surgiu a partir de uma publicação feita no Pediatrics em 1996, que foi essa publicação de gastrostomia endoscópica percutânea nas crianças e sua influência no refluxo gastroesofágico. Esse artigo mostrou que a gastrostomia não afeta a doença do refluxo através da utilização de pH-metria antes e após o procedimento. E depois dessa publicação, o grupo da Universidade de Lille iniciou um protocolo onde a funduplicatura não era indicada de forma rotineira na realização da gastrostomia, sendo indicada apenas nas crianças com doença do refluxo gastrointestinal não controlada no momento do procedimento. Os objetivos desse artigo foram determinar se a doença do refluxo está presente no segmento a longo prazo depois da gastrostomia e também identificar fatores associados à ocorrência ou ao agravamento da doença do refluxo após o procedimento de gastrostomia endoscópica percutânea. Foi um estudo com design parcialmente prospectivo e parcialmente retrospectivo, observacional, com uma duração de 13 anos. Ele abordou as gastrostomias que foram realizadas entre 1999 e 2003, em um segmento dos pacientes até 2015. Nos primeiros 9 anos do estudo, foi feita a revisão de prontuário e contato telefônico no caso de prontuários incompletos, e nos últimos 4 anos foi feito um questionário específico para o estudo. As variáveis analisadas incluíram as variáveis demográficas, entre elas a idade, o sexo e a data da gastrostomia, as comorbidades, a indicação da gastrostomia endoscópica percutânea, o estado nutricional da criança. Nesse trabalho, a desnutrição foi definida como um score Z para a relação de peso e altura menor do que 2 desvios padrões para a idade, e também os sinais clínicos, o tratamento e a avaliação da doença do refluxo. Os autores definiram nesse trabalho a doença do refluxo gastroesofágico como a presença de sintomas com necessidade do uso do inibidor de bomba ou do anti-H2, a história de esofagite ou a presença de cirurgia anti-refluxo. E o agravamento da doença do refluxo foi definido como a necessidade de um novo ciclo ou de um aumento de dose do inibidor de bomba e ou a ocorrência de alguma complicação associada à doença do refluxo gastroesofágico, como a esofagite, mesmo em pacientes que foram submetidos previamente à cirurgia anti-refluxo. E os pacientes foram seguidos do momento da realização da gastrostomia até a última consulta que foi realizada no período do estudo. Os procedimentos
foram realizados de forma padronizada em centro cirúrgico com anestesia geral, todos com a mesma técnica. No caso, a técnica utilizada foi a técnica de tração, com o mesmo kit de materiais. Todos os pacientes receberam antibiótico profilático parenteral no perioperatório, no caso utilizado foi cefamandol, e depois de 3 a 6 meses, as sondas foram substituídas pelos botões de gastrostomia. Inicialmente, o estudo incluiu 368 pacientes, uma parte desses pacientes tinham informações incompletas, no final foram incluídos 326 pacientes no estudo, sendo 57% do sexo masculino, e a idade média da gastrostomia foi de 2,3 anos, com uma variação de 1 mês até 25 anos. 33% dos pacientes tinham idade menor do que 1 ano, 52% tinham idade de 1 a 12 anos e 12% eram adolescentes. Uma observação aqui é que 14 pacientes com idade maior do que 18 anos foram incluídos no grupo de adolescentes, pois ainda realizavam segmento na pediatria, apresentavam comprometimento neurológico e um retardo do crescimento. E do total de pacientes incluídos no estudo, 56% possuíam comprometimento neurológico, sem diferença de idade entre os grupos com e sem comprometimento neurológico. As principais indicações da gastrostomia foram a necessidade de nutrição enteral por dificuldades alimentares, com ou sem o failure to thrive, em 63% dos pacientes, cerca de 2/3 da amostra, a falência de crescimento sem dificuldades alimentares, em 33% dos pacientes, cerca de 1/3 da amostra, a descompressão gástrica em 3% dos pacientes e a necessidade de uma dieta especial em 4 pacientes, que totalizou 1% da amostra. No segmento, a gastrostomia foi mantida em 41% dos pacientes e retirada em 30% dos pacientes ao longo do segmento. Os autores não especificam no artigo qual foi o motivo da retirada da gastrostomia nesse grupo. Além disso, 29% dos pacientes faleceram no período de segmento, sendo 2 por complicações precoces do procedimento e os demais por complicações da doença de base. Novamente, aqui os autores não colocam quais foram essas complicações precoces que levaram 2 pacientes a óbito. Com relação ao tempo de segmento, ele foi de 3 anos e 6 meses nas crianças que permaneceram com a gastrostomia, contra 2 anos e 4 meses no grupo que retirou a gastrostomia ao longo do período de segmento. Com relação aos resultados desse estudo, eles encontraram a presença de doenças de refluxo gastroesofágico em 74% dos pacientes no momento da gastrostomia, e em 12% dos pacientes apresentaram esse diagnóstico durante o segmento. Cerca de 20% dos pacientes já tinham antecedente de cirurgia abdominal prévia à gastrostomia, sendo que 18 pacientes já haviam realizado fundoplicatura antes da gastrostomia. Apenas 16% do total de pacientes realizaram fundoplicatura após a gastrostomia, sendo que desse grupo, quase metade fez a fundoplicatura no primeiro ano após a gastrostomia. E a incidência da cirurgia anti-refluxo, ela foi maior antes da gastrostomia do que no período de segmento após a gastrostomia. E apesar de 71% das fundoplicaturas terem sido realizadas em pacientes com comprometimento neurológico, apenas 16% dos neuropatas precisaram da cirurgia depois da gastrostomia. A primeira figura do artigo, os autores trazem um fluxograma mostrando essas principais informações. Então, dos 326 pacientes incluídos, cerca de 3/4, ou seja, 74% dos pacientes, já apresentavam o diagnóstico de doença do refluxo no momento da gastrostomia. Desse grupo, 34% apresentou uma piora da doença do refluxo após a gastrostomia. Dentro desse grupo de pacientes que apresentou piora da doença do refluxo, a maioria apresentou tanto a necessidade de aumento do inibidor de bomba quanto a complicação relacionada à doença do refluxo, porém, apenas 58% dos pacientes precisaram da realização da cirurgia anti-refluxo, sendo que desse total, cerca de 58% eram pacientes neuropatas. O restante dos pacientes, então, 2/3 dos pacientes que já tinham doença do refluxo gastroesofágico no momento da gastrostomia tiveram uma doença estável após a gastrostomia e não precisaram de outras intervenções.
12% do total dos 326 pacientes apresentaram um diagnóstico da doença do refluxo ao longo do segmento, e desse grupo, apenas 13%, que eram 5 pacientes, precisaram da cirurgia anti-refluxo. Desses 5 pacientes, 4 possuíam agravo neurológico. E, finalmente, 14% dos pacientes do estudo não apresentavam diagnóstico de doença do refluxo no momento da gastrostomia e permaneceram sem esse diagnóstico ao longo do segmento. A primeira tabela do estudo mostra as principais comorbidades dos pacientes. A principal é o acometimento neurológico, presente em 56% dos pacientes da amostra, seguido pelas doenças respiratórias, em 14% dos pacientes, e menos frequentes as doenças do trato gastrointestinal e as afecções de vias aéreas superiores. Na tabela 2, a gente percebe que o acometimento neurológico foi o único fator associado positivamente tanto com a piora da doença do refluxo gastroesofágico, quanto com a necessidade de fundoplicatura no segmento. Na discussão, os autores colocam, então, que tanto a ocorrência quanto o agravo da doença do refluxo após a gastrostomia podem estar associados a diversos fatores. Então, são situações bastante complexas em que pode estar associado com a gravidade da doença de base, com o aumento da pressão transdiafragmática na tosse ou no broncoespasmo, principalmente nos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o tipo e a localização da gastrostomia, a forma de alimentação do paciente, se é em bolo, se é contínua, o volume que é utilizado, e a presença ou ausência da desnutrição. Levando em conta tudo isso, os autores colocam que a doença do refluxo gastroesofágico em pacientes que necessitam de gastrostomia ainda é um assunto muito controverso, principalmente na população de crianças com algum tipo de agravo neurológico. Nesse estudo, então, quais foram os principais achados? Mais de 80% dos pacientes submetidos à gastrostomia apresentaram um diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico em algum momento do segmento. Mas de toda essa população, apenas 16% dos pacientes que foram submetidos à gastrostomia realizaram a fundoplicatura durante o período de segmento do estudo. E mesmo na população de pacientes com deficiência neurológica, menos de 20% deles necessitou da fundoplicatura no segmento. Então, a conclusão dos autores é que uma fundoplicatura rotineira poderia levar até 80% de fundoplicaturas desnecessárias. Então, qual que é a importância disso tudo? A gente sabe, assim, que os autores colocam que a maioria dos estudos que associaram a gastrostomia a uma piora da doença do refluxo tinham baixa qualidade metodológica e conclusões muito difíceis de serem extrapoladas. E poucos dos estudos que utilizaram a pH-metria ou a impedância pH-metria antes e depois da colocação da gastrostomia incluíram resultados clínicos ou falaram sobre a necessidade de fundoplicatura a longo prazo. E, por um lado, a gente sabe que o resultado e a evolução da doença do refluxo gastroesofágico após a gastrostomia é muito importante, uma vez que os sintomas como vômito podem prejudicar a nutrição desses pacientes e alterar o bem-estar das crianças. Mas, por outro lado, a gente tem que levar em conta que a cirurgia anti-refluxo pode ter complicações graves, principalmente nos pacientes neurologicamente comprometidos, entre elas a síndrome de dumping, a síndrome de distensão gasosa e a disfagia. Esse artigo ele teve muitos pontos positivos, o fato de que a maior parte dos dados foi coletada de forma prospectiva, os pacientes tiveram um longo tempo de seguimento, a técnica da gastrostomia foi padronizada e a indicação já foi definida por um protocolo pré-existente. Foi uma amostra de tamanho significativo, com uma grande proporção de indivíduos neuropatas, e seguiu as recomendações da ESPGHAN para a doença do refluxo em neuropatas que exigem nutrição enteral. Como pontos negativos, os próprios autores colocam o design parcialmente retrospectivo do trabalho, a falta de um estudo como a pH-metria ou a impedância pH-metria com dados mais objetivos antes e após a gastrostomia, o fato de que não foram estudadas outras técnicas de gastrostomia, e também a gente tem que ter muita atenção ao analisar os dados sobre a prevalência da fundoplicatura antes e depois do procedimento, principalmente porque os pacientes que fizeram a fundoplicatura antes da gastrostomia provavelmente eram pacientes que tinham uma doença do refluxo mais grave ou um comprometimento neurológico associado. Então, como conclusões, os autores trazem que a doença do refluxo permanece controlada na maioria dos casos após a gastrostomia endoscópica percutânea.
a piora da doença do refluxo foi associada à presença de comprometimento neurológico. E como conclusão final, os autores não recomendam a cirurgia anti-refluxo de rotina no momento da realização da gastrostomia, mesmo na população de crianças com comprometimento neurológico. E eles falam que cada caso deve ser individualizado. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!